falando sobre mal de Alzheimer, um tipo de demência assim, mais comum, né? O acompanhamento dos pacientes é importante para conter o avanço da doença e aqui em Fortaleza tem um ambulatório de psicoterapia do Hospital de Saúde Mental lá da Messejana. Tratamento de graça, é isso, Carol? É isso mesmo, Catiúzia. Muito bom dia para quem está acompanhando o Balanço Geral, para você novamente. A doença do Alzheimer atinge em sua maioria as pessoas da terceira idade. A gente tem atualmente, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 2.700.000 casos, Mas a expectativa é que esse número aumente aí nos próximos anos. Para ajudar no tratamento dessa doença, a gente tem um atendimento gratuito aqui no Hospital Mental daqui de Messejana. Mas para explicar um pouco sobre esse atendimento e também sobre a doença, a gente vai conversar ao vivo com a Lorena Feijó, que é psiquiatra aqui da unidade, para a gente começar. Doutora, eu queria falar para quem está em casa um pouquinho sobre a doença, Como é que o Alzheimer se manifesta aí nas pessoas da terceira idade? Quais são esses sintomas e sinais de alerta? Muito bom dia. Bom dia. A doença, ela é insidiosa, Uma doença neurodegenerativa, progressiva, Que ela começa com sintomas geralmente de esquecimento. O paciente começa a esquecer onde colocou objetos, Tem o clássico de deixar o arroz queimar, mas não é só isso, não é só memória, O paciente pode ter uma certa desorientação na sua própria casa ou quando vai sair em algum local que ele é acostumado a ir, ele se desorienta um pouco, não sabe onde está. Algumas atividades de casa que ele é acostumado a fazer, ele se atrapalha um pouco, não tem mais aquela mesma capacidade de planejar e de executar algumas atividades. Então, a memória geralmente é o mais marcante, é o primeiro sintoma, mas não é só a memória, E aí, falando um pouquinho sobre o atendimento aqui no ambulatório, como é que essas pessoas podem garantir esse acompanhamento médico? Primeiro, tem que procurar um posto de saúde, as UAPs, que são as unidades da atenção primária. E aí o médico do posto faz o encaminhamento para o Hospital de Messejana. E aqui a gente tem 2 ambulatórios que tem psiquiatra, neurologista e geriatra no mesmo ambulatório para fazer esse acompanhamento. Quem está em casa já pode procurar esse atendimento, mas antes é importante falar também sobre as formas de prevenir. Existe algum hábito que as pessoas podem adotar para evitar acabar tendo essa doença na terceira idade? Sim, até 40% das demências são de causas preveníveis, A gente tem vários fatores de risco. A gente só não pode mudar a idade e a genética, mas os outros fatores de risco a gente pode tentar amenizar ou não tê-los, Como hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, depressão também é fator de risco. E uma das coisas que entraram agora como fator de risco é a socialização, Então a falta de socialização pode ser um fator de risco para desenvolver a demência, Então tem que fazer atividade física, hábitos saudáveis de um modo geral, alimentação saudável e prevenir essas doenças clínicas para tentar prevenir a demência de Alzheimer. Muito obrigada, doutora, por todas as explicações. Já fica essas dicas, de como a gente evitar essa doença, Catiúzia. E como eu falei para vocês no início, atualmente são mais de 2 milhões de casos, mas esse número até 2050 pode ultrapassar os 5 milhões de casos em todo o país. Então, adotar esses hábitos pode ser uma forma essencial, de evitar acabar tendo essa doença na terceira idade. Eu volto com você. Muito obrigada, Carol, pelas suas informações.